Mas eu tava encanada em querer saber o que era alma gêmea. E eu ficava nessa tecla, será que meu marido é minha alma gêmea? Será que meu marido é minha alma gêmea? Aí vem essa constelação. E eu represento nada mais, nada menos do que a alma gêmea de alguém. Oi, eu sou a Ana Boulos. E eu sou a Michele Paderi. E esse é o podcast do Santalma por uma Vida Melhor. Esse é o nosso canal onde você vê a constelação na prática. Aproveita, se inscreve no nosso canal, segue o nosso Instagram, @Santalma, fala para todo mundo que você conhece seguir também, manda esse vídeo para aquele amigo ou aquela amiga sua que está precisando ouvir mais um método, mais uma técnica, mais uma filosofia de vida que pode transformar a vida para melhor. Bom, voltamos, né, Ana? E agora é o seu caso. Depois eu vou contar o caso lá do Trisal. Mas aí eu queria que você contasse O que é alma gêmea na filosofia? o seu caso de amor, porque a gente tá precisando ficar um pouquinho mais leve agora, né? Então conta um caso aí, uma constelação de amor. Legal. Gente, sabe o que é engraçado? Que eu sempre quis saber o que era alma gêmea. Mas aí, quando eu era criança, tá? Aí eu cresci, esse conceito foi ficando vago na minha cabeça e tal. Mas olha como o campo é sábio. O campo de informação das constelações familiares. A cara da Michelle, calma que eu vou chegar. Eu tô aqui, a alma gêmea, meu Deus do céu, isso existe, amiga? Então, aí você cresce, você vai perdendo. Só que aí, chegou assim, um mês antes dessa constelação, sem brincadeira, um mês antes eu encanei que eu queria saber o que era alma gêmea. Eu atormentei todo mundo que eu conhecia. Eu atormentei uma amiga filósofa que mora lá na Nova Zelândia para me mandar os conceitos de alma gêmea dentro da visão filosófica. Eu atormentei Isso antes da constelação. antes da constelação. Tá. Eu não sei o que aconteceu. Gente, ó, casada, super bem, assim, né? Com marido, filha, tudo. O que eu tava querendo saber o que era alma gêmea? Eu queria saber se meu marido era minha alma gêmea. Era isso que eu queria? Isso era relevante na minha vida? Não sei. Mas eu tava encanada em querer saber o que era alma gêmea. E eu ficava nessa tecla, será que meu marido é minha alma gêmea? Será que meu marido é minha alma gêmea? Aí vem essa constelação. E eu represento nada mais, nada menos do que a alma gêmea de alguém. Mas como assim, alma gêmea? Que é? Não, vamos começar do começo, pelo amor de Deus. Já fico nervosa aí com essa constelação. Eu não participei dessa, né? Não sei. Não participou? Então começa do começo, pelo amor de Deus. Qual era o tema? Bom, essa pessoa, olha, absolutamente nada a ver, hein, o tema, num primeiro momento. Essa pessoa trouxe como tema depressão profunda. Ela tomava psicotrópico há um bom tempo, frequentava o psiquiatra, psicólogo, e eles recomendaram a constelação familiar como um recurso a mais, né? Porque o constelador, ele sempre atua ao lado de todos os outros profissionais, não é nada excludente, embora mais Gente, resolutivo. E eu fico muito feliz quando eu ouço isso, né? O psicólogo indicou, o psiquiatra indicou a constelação familiar. É Sim. muito bacana, né, de ver isso. E o mais incrível é que nesse caso em específico houve um feedback muito rápido, acho que coisa de 3, 4 meses depois, do constelado falando que havia diminuído quase todos os remédios que ele tomava lá, ele já tinha tirado vários, assim, e estava desmamando o último. Então, assim, a constelação foi muito resolutiva nesse caso e, nossa, foi, assim, inspirador em todos os sentidos. Então, eu nem me impressiono mais quando as pessoas falam assim, né? Melhorei muito, porque a gente sabe que é mesmo um movimento. A constelação salva. A constelação te salva. Então, esses casos aí, melhorou. Mas a gente já sabe que é melhorar. Às vezes você afunda lá na primeira semana, É. mergulha em cima e depois, ó, Melhora. movimento pra cima. Mas o caso começou, então, dessa forma. E foi colocada a pessoa que ia constelar dentro do campo. O campo, gente, não sei se todo mundo sabe o que é o campo, quando a gente fala o campo, né? Mas a gente está falando de constelação em grupo, contando casos na prática. E o campo, ele é um espaço que fica vazio para a gente ver a informação daquele sistema familiar, né? Aquela informação do sistema familiar. É um espaço, uma sala. Então, aqui a gente poderia falar que aqui é um campo, né? Se aqui tivesse uma constelação, o campo é aqui. E Se eu tivesse os bonecos aqui na mesa, o campo é aqui. Seria onde estão os bonecos na mesa. E esse campo é o local onde fica toda a informação. E aí a gente chama de campo morfogenético ou campo mórfico, que aí é quando a gente fala em acessar a informação daquele sistema familiar
através dos movimentos, né, do constelador. Mas, enfim, colocaram o rapaz dentro do campo e Não tinha um representante para não ele, era tinha, ele mesmo que ele foi. mesmo, Tá. ele mesmo. E isso é muito a critério do constelador, né? Porque tem constelador que deixa o cliente do lado o tempo todo Uhum. e a constelação acontece, o cliente só assiste. E aí ele tem clareza para a vida dele daquela situação que ele trouxe e ele também tem a energia, toda os nós desfeitos, mesmo não tendo participado ativamente, né? Sim, não existe certo e errado, né? Cada facilitador de constelação vai sentir ali naquela constelação o que ele deve fazer. Sim. Mas nesse caso, ele colocou lá o rapaz no campo e esse rapaz olhava pro chão. E aí eu tava sentada, eu já comecei a me sentir mal, já comecei a me sentir mal, já comecei a me sentir mal. E aí o constelador, e eu me sinto mal, mas não é que eu faço cara e boca, porque tem um pessoal que já começa, ai meu Deus, começa a chorar e não. E eu não, eu sou assim, sabe? Parecendo que eu tava. E aí ele falou assim, entra no campo para esse ponto que ele tá olhando. E aí eu já deitei em posição fetal, e de costas para ele. E eu tava muito triste, a sensação que eu tinha é que eu tava vivendo um vazio, mas um vazio existencial. Eu não era nada, eu não era ninguém, a minha vida não valia nada. Era essa sensação que eu tinha ali dentro, deitada, em posição fetal, olhando para a parede. E eu tinha dificuldade de deixar o olho aberto, né? E a constelação foi acontecendo. Foi acontecendo, eu não sei o que estava acontecendo à minha volta. Acho que colocaram o pai, a mãe, não sei. Eu não sei o que estava acontecendo à minha volta, vou ser sincera. Porque quando a gente também participa, né, como representante, então às vezes a gente fica tão ali imerso naquele papel que a gente não fica prestando atenção ao redor, né, o que está Não. acontecendo. A gente está ali naquele papel Você representando mesmo. continua sendo você quando você representa numa constelação, mas você sente tudo do campo familiar do outro. E às vezes o sentimento vem muito forte e você esquece, você nem quer dosar, você tá só se entregando para aquele sentimento mesmo. Mas você pode dosar, a qualquer momento você pode falar, eu vou sentir só 1% aqui, continuo sendo eu, tô só trazendo informação pro constelador, mas naquele momento eu me entreguei ali. E aí, a constelação foi acontecendo e em algum momento eu senti uma vontade muito forte de me virar pro outro lado. E aí eu dei pro olhar do cliente. E no que eu olhei para ele, a mudança de sentimento foi imediata. Eu só queria ser olhada por ele. Eu só queria ser olhada por ele. Eu estava lá deitada, ainda em posição fetal, mas olhando para o cliente. E o cliente foi se aproximando, sofrendo e não queria, relutando. Mas ele veio se aproximando, se aproximando. E a minha vontade era que ele me desse a mão. E a vontade dele era me dar a mão. E deitar ao meu lado. Mas ele nunca tinha feito constelação. Eu acho que ele estava também, sabe, assim, envergonhado. O que eu faço? E aí vem a importância de um bom constelador. Ele nota o movimento da fraqueza das pernas, a vontade, né? A expressão corporal vai mostrando, né? Ou ele pergunta, né? O que você está sentindo? Qual que é a sensação do seu corpo? Não lembro o que ele fez. Eu sei que ele falou comigo, falou com o cliente. Eu não sei que ele virou assim. Por que você não deita ali do lado? No momento em que o cliente deitou na minha frente e me deu a mão, a gente deu as duas mãos assim, um para o outro. A paz que invadiu meu coração foi gigantesca. Foi gigantesca. Era como se eu tivesse completa, sabe? Eu queria só que ele fosse feliz e que ele soubesse que eu existisse. No momento em que ele reconheceu que eu existia, e não foi nada falado, foi tudo pelo olhar, sabe? Isso também é importante. Nem sempre precisa falar durante o movimento da constelação. A conexão pelo olhar, ela é mais que suficiente. A conexão pelo olhar, ela resolve a maioria dos problemas de relacionamento. Na verdade, a constelação, ela não precisa nem falar nada e você não precisa nem... na verdade, é só a conexão mesmo. Eu esqueci o que eu ia falar. A conexão pelo olhar já pode substituir a fala. Bom, continuando. Ai, meu Deus, esqueci. Tá tudo certo. O negócio foi que a conexão que a gente teve ali pelo olhar traduziu tudo. A sensação que vinha aqui na minha cabeça era:
Que bom que você me vê. Que bom que você me vê agora. Que bom que você sabe que eu existo. Eu te amo, eu te amo. E a sensação que vinha para ele era a mesma. E aí acho que o constelador colocou os pais, o pai e a mãe dele. E o pai, o pai, ele só ficava com. Eu lembro dele só falar assim: eu não sabia que eram dois, eu não sabia que eram dois. E a mãe me colocou a cabeça no colo dela em determinado momento, e nessa hora a sensação de amor estava completa. Eu era vista pelos meus pais, eu era vista pelo meu irmão. O cliente era, no fundo, o meu irmão, né? E eu era amada. E aí, nessa hora, eu queria que o cliente fosse viver a vida dele e ser feliz. Então, o que essa constelação revelou foi que o cliente tinha um irmão gêmeo, a gente chama de gamelar gêmeo evanescente, é o gamelar que não vingou. Uhum. E ele foi visto dentro daquela constelação, foi integrado, o cliente conseguiu sentir o amor que ele tinha, e ele ficava com esse olhar na tristeza, porque ele não podia aceitar que aquele irmão não tivesse nascido e ele tivesse nascido e tido uma vida. Era como se ele falasse: eu devia ter ido embora, não você. Sim, conscientemente ele não sabia, né, que tinha um irmão gêmeo, mas a alma dele, Sabe? né, o subconsciente dele tinha essa informação, Sim. o que causava essa falta, né, esse vazio que ele carregava para a vida, né? Então, na verdade, quando você disse alma gêmea, você disse alma gêmea, e essa alma gêmea era o irmão, né? A alma gêmea dele era o irmão. Tá. Gente, porque antes eu tava encanada com esse assunto. Porque a gente acha que a alma gêmea é um homem e uma mulher, assim, né? Num relacionamento amoroso, né? Lá eu tive certeza que aquilo era uma alma gêmea, porque era um amor que aí todos aqueles estudos que tinham me enviado sobre a alma gêmea batiam completamente. Era um amor no qual você queria o outro bem. Você só queria saber da existência dele e que ele soubesse da sua, e era suficiente, né? Então, assim, eu saí daquela constelação me sentindo muito bem. Eu nunca me senti tão amada na vida, sabe? Foi um presente pra mim. Foi uma constelação que eu falei: nossa, agora eu sei o que é o amor verdadeiro, e eu sei algo a mais sobre o amor, né? Sobre o amor que a gente tem pelos amigos, pelos filhos, pelo marido, por todo mundo. O amor, ele não demanda nada do outro, né? Você só quer que o outro esteja bem. Você aceita e toma o outro como ele é. Então, assim, eu aprendi uma lição muito importante que eu já havia lido nos livros do Bert Hellinger sobre o amor. Que no amor a gente só diz sim para o outro. A gente diz sim, eu vejo você. Eu vejo você e eu digo sim para a sua existência. E eu tomo você do jeito que você é na minha vida. Eu não quero que você mude, eu não quero nada. Eu simplesmente entendo as suas dificuldades, a bagagem que você traz da sua existência. Eu sei que você vai ter o seu tempo para evoluir. E eu aceito você do jeito que você é e te amo. Desse jeito. É lindo, né? É lindo. Eu acho. Eu acho também. Estou aqui tentando lembrar a frase do Bert Hellinger, que é: sou grato, né, por ser como és, te aceito como és, é algo assim, mas é lindo também. É lindo. E é lindo, e é isso, o amor. Na hora que a gente entende que o outro é suficiente do jeito que ele é e que a perfeição não é do mundo, o mundo é feito de imperfeições, né? Sim. E que cada um tem seu caminho, a nossa vida é mais leve até com nós mesmos, né? Porque a gente para de julgar o outro e na medida que a gente para de julgar o outro, a gente para de se julgar. Sim. Porque o nosso olhar, ele traduz um reflexo do nosso coração, né? Daquilo que acontece dentro de nós. Então, para mim foi uma lição linda ver esse amor ali no campo e saber que o cliente, depois de tudo isso, conseguiu ir para a vida de uma forma mais alegre, sem a depressão. Você soube dele depois? Soube porque eu encontrei ele em outras rodas, há uns 3, 4 meses depois daquela constelação, ele participou de uma outra roda de constelação e ele estava lá e ele veio falar comigo. E aí ele falou: você não acredita, não sei o quê, e contou isso daí, né? Então, tipo, que bacana, que bacana. E é legal você falar, né, de como você ficou bem depois, porque a gente sempre fala, né, todo encontro nosso de constelação, a gente fala assim: venham para as nossas rodas, porque cada um que vem leva algo muito importante para si, leva um ensinamento, leva algo dentro do coração, um sentimento novo, diferente, né?
E aí tá um exemplo disso, né, Ana, que a gente leva mesmo algo de muito bom pra gente, um entendimento. Então participem, gente, participem das nossas rodas, nos nossos encontros de constelação, que todo mundo sai ganhando com isso, não só quem tá sendo constelado, quem representa, mas também quem só assiste, né. Sim. Não precisa representar pra você também levar algo de bom não. Assistindo a gente também é beneficiado. Nossa, inclusive Bert Hellinger e a Sophie também, eles cobram o mesmo, sempre cobraram o mesmo valor de quem vai ser constelado ou de quem participa, verdade. porque eles falam, e até quando ela esteve no Brasil, né, ela falou a mesma coisa, ela lembrou a mesma história, de que todo mundo tem o mesmo benefício, seja você constelado, representante ou apenas participante, porque todos levam um movimento para a alma, né? Então, todos levam uma clareza, levam algo de bom para a vida da mesma forma. Naquilo que você ressoa e se conecta com o outro, você também evolui junto, né? Eu amo ir participar de rodas, gente. Eu amo também, eu faço, não perco. A gente facilita, a gente é consteladora, mas a gente participa da roda dos outros porque E vamos uma participar riqueza. sempre, porque eu prefiro estar numa roda de constelação ali assistindo do que estar num bar, amo. Eu sempre Ai, a vou. Michele. A Ela gente sempre fala isso. a gente sempre prefere as constelações, né. É, verdade. Bom, é isso. Agora, não vamos fugir do assunto. A Michele vai trazer aquela constelação do trisal. Qual que era a questão, como se desenrolou, qual que era o problema, o que você viveu nesse campo? Então, gente, essa constelação, ela foi de várias maneiras, assim, especial para mim. Uma, porque eu conheci a constelação em 2017, né, desde lá eu venho não entendi, fiz a minha primeira constelação em 2017, não me lembro nem para que eu fiz. Eu fiz uma constelação em 2017, e de lá para cá lá naquela época eu não entendi direito o que aconteceu, não entendi o que era uma constelação, só que aquilo me chamou tanta atenção, eu comecei a estudar, né, comecei a ler sobre constelação e começou a clarear para mim o que era. E aí eu comecei a participar de encontros, e assistir, né, eu queria assistir as constelações. Só que eu vi aquele movimento das pessoas representando, mas eu não entendia muito o que que as pessoas sentiam Sim. para elas Muita gente ficarem não entende, aliás. chorando no campo ou deitando e enfim, eu queria ser chamada, né, para representar, e eu nunca era chamada. Isso acontece, aliás, quem vivencia uma primeira constelação e não entra, não é chamado para representar, ou nunca mais volta, porque não entende nada, Não. fica com medo de lidar com as emoções, ou continua voltando porque percebe a mudança e aí fala, não, peraí, quero Eu entender. percebia muito a mudança e eu voltava. Sempre que eu podia, eu estava lá e eu falava: "Dessa vez eu vou ser chamada, né, para representar". E aí, que nesse dia dessa constelação que eu vou contar, eu fui escolhida, né. Tinham 3 constelações, era uma manhã, então tinham 3 constelações. Essa constelação foi a última constelação. As 2 constelações primeiras eu não fui chamada, já tinha perdido a esperança, falei: "Não vou ser chamada de novo, né, porque". E aí então, essa constelação ela era diferente, porque ela era uma constelação oculta. Que é, né, uma constelação oculta? O cliente, ele traz um tema, mas esse tema fica com ele, ele não fala pro grupo ali que tá montado qual é o tema. Então, a gente não sabia o que estava representando, né. O que é ótimo, porque tem muita gente que tem Às vezes dificuldade também em confiar no que está acontecendo. Então, Sim. é bom saber também que você não precisa falar, você não precisa expor para o grupo qual que é o seu tema. E a constelação vai acontecer com o constelador e você. Qualquer jeito. Ah, é. E aí ele E aí escolheu. nessa ser chamado. Então, aí ele foi lá, constelação oculta, aí ele chamou várias pessoas para representar ali na constelação dele, e eu fui a última pessoa a ser chamada naquela constelação. Já tinha até perdido a esperança de novo, né, falei: "Não vou ser chamada, tal". Por último ele me chamou. Quando ele me chamou, já estava o campo todo montado, as pessoas já estavam ali, cada um no seu lugar, Uhum. e a consteladora me chamou, né, e eu levantei. Quando eu me levantei, eu fiquei
tentando entender o que é que eu estava sentindo. Então, eu levantei e eu já senti. Assim que eu levantei, eu já senti o peito muito quente, os braços muito pesados. Um sentimento novo, que eu estava ali tentando entender que sentimento era aquele e o que que eu tinha que fazer. Mas, gente, eu não precisei nem pensar, porque assim, ó, o campo, ele me puxava para um lado. Isso é até interessante, porque quando a gente entra para representar, é exatamente o que acontece. Você vai se sentir tomado a fazer algo, né? Quando você se sentir tomado, eu preciso ir pro lado, é isso. E eu me lembro que tinha, assim, tinha pessoas, né, representando no campo dele, do meu lado direito, e tinha pessoas do meu lado esquerdo. E eu me lembro que uma pessoa disse assim, quando eu me levantei: "Fica aqui comigo". E eu olhei para ela, assim, era uma mulher, e eu não queria ficar ali. Daí eu fui impulsionada, assim, a ficar do lado de um homem. Esse homem, ele já estava posicionado no campo do lado de uma mulher. Então já pensa, gente, quem era a Michelle? Quem era eu, né, no rolê? Quem era eu no rolê? Então eu fui lá do lado deste homem. Então estava assim, posicionado uma mulher, o homem, eu me posicionei do lado dele. Quando eu me posicionei do lado dele, Ana, eu senti que eu estava em família. Senti que ali era o meu lugar, senti que ali era aquela sensação era familiar. E aí eu sentia muito amor por aquele homem. Eu sentia um carinho por ele, eu sentia um amor por ela também, pela mulher. Isso é interessantíssimo, né? Porque só sentimentos bons do seu coração saíam pro homem e pra mulher, assim, realmente é uma... E detalhe, quando eu entrei, algumas pessoas que estavam ali no campo falavam assim, ó: "Tira ela daqui, tira ela, não quero ela aqui. Eu vou sair, se ela não sair, eu saio". Aí algumas pessoas saíram do campo, aí a consteladora, né, a facilitadora começou a perguntar para algumas outras pessoas: "O que que você tá sentindo?". Aí algumas pessoas falavam assim: "Ó, tô bem, me senti bem quando ela entrou". Pra mim, outras falaram: "Tanto faz, pra mim não mudou nada". E outras pessoas falavam: "Não, eu não quero ela aqui, se ela não sair, eu vou sair". Que eu estava entendendo nada, eu falava: "Gente, quem eu sou aqui, né?". Isso também é Quanto ódio eu gerei dentro daquela família, né, quantas E é pessoas interessante com falar isso raiva. até, o seu pensamento lá na hora não é o seu Michele, né, falando assim: "Nossa, quem sou eu, não sei o quê", Mas da eu também tinha esse também pensamento. tinha o seu? Tinha, Então porque eu seria tinha o da pessoa sim, porque eu tinha aquela a sensação representada, que eu né. estava sendo que eu estava representando algo, né, porque eu Aham. tinha aquela sensação no meu corpo, eu sentia aquele amor que não era meu, não conhecia aquele homem, né. Mas por outro lado, eu também tinha a meu racional que estava ali falando: "Quem será que eu sou?". Porque, assim, Tá. ó, era a primeira constelação minha, né, representando, eu queria entender, eu queria saber, eu Aham. queria que fosse não queria que fosse oculto, eu queria entender, né. Mas enfim, aí senti lá o que eu tinha que sentir e fiquei lá esperando. E aí algumas pessoas realmente saíram, né, depois que eu entrei, aí eu vi que tinha muito sentimento ali Raiva, né, de raiva, de julgamento. tristeza, de julgamento e tal. E aí vem a facilitadora com o cara que estava constelando, né, e fez algumas frases para essa mulher que estava do lado deste homem, né, da mulher que estava do meu lado também. E aí ele falava assim, ó, para essa mulher, ele falava assim, "Obrigado, mamãe, você me deu tudo, você me deu amor", não lembro direito, mas era no sentido, eu entendi que aquela mulher era a mãe dele e que ele era grato por ela, pela vida. Daí ele veio do lado, né, na frente do homem, né, o homem que estava do meu lado, então ele falava assim para esse homem: "Obrigado papai pela vida, né, tudo foi, como tinha que Então ser". a pessoa que estava sendo constelada, ela, esse homem e essa mulher eram os pais dele, É, e você era alguém que estava ao lado dos pais dele? isso, aí eu estava Ah, ao lado. tá. Então, Eu achei que o pai era quem estava sendo constelado, foi o homem então. foi o homem, Tá, foi o filho, foi o né. filho, tá. É. Então daí ele fez as falas com a mãe, fez as falas com o pai, aí ele veio, na minha frente e falou: "Obrigado, você foi muito importante na minha vida, você cuidou de mim, eu te amo por isso, eu tenho um amor de filho também por você, obrigado por ter sido tão presente na minha vida, não sei o quê, querida prima".
E aí eu disse: "Prima", né, pensando assim: "Prima? Só prima dele, tudo bem, só prima", Uhum, né. Alguém ali que eu entendi que cresceu junto, uhum. não sei. E aí a constelação terminou. E aí esse homem, ele sentiu de falar, né, porque daí a facilitadora falou pra ele assim: "Se você quiser falar o tema pra eles, você pode, mas se você não quiser também fique à vontade". Ele falou: "Não, eu quero falar". Eu vim constelar porque eu sou casado e eu sinto que na minha família, né, eu não tenho filhos, mas eu sinto que na minha família eu não consigo ser feliz ali no meu casamento, não porque eu não amo minha mulher, eu amo a minha mulher, mas eu sinto que falta algo dentro da minha família. É como se tivesse um vazio ali que eu não sei identificar que vazio que é, porque eu amo muito a minha esposa, a gente tem, né, a gente tem tudo, mas eu não consigo encontrar E uma é felicidade. comum isso, porque uma vez a gente constelou, mas aí foi a gente que foi a facilitadora até, há muito tempo atrás, ano passado, uma pessoa que também uma mulher que também não conseguia se sentir feliz na família e estava casada há 20 anos. Então, assim, às vezes isso é importante até a gente pausar para falar. Se você carrega um vazio, e é por isso que a gente faz esse podcast, gente. A gente compartilha os casos para que você se encontre e perceba que tem uma solução, né? Por isso que a gente fala compartilha, nos segue, envia para um amigo, porque realmente pode mudar a sua vida. E a gente fez a constelação de uma pessoa uma moça que falava isso, eu não me sinto feliz, há 20 anos eu não sou feliz, eu sou casada, eu tenho uma filha, e eu não consigo ser feliz para ela, não consigo ser feliz para o meu marido, nem por mim, eu não me sinto feliz, eu sinto um vazio. E a constelação pode mostrar de onde vem esse vazio, né? No caso, ele foi constelar para ver de onde vinha esse vazio dele, e aí apareceu essa relação, né, dos pais e de Então uma prima. então, aí ele contou a história inteira, né, ele contou assim: "Olha, o meu pai era casado com a minha mãe, e aí ele teve um envolvimento com a sobrinha dele, e ele e a minha mãe decidiram viver um relacionamento a 3. Então, essa sobrinha foi morar, né, na casa dele, e ele cresceu assim, ele cresceu com 2 mães e o pai. Então o que que acontecia? Hoje, né, em dia, né, ele era casado, e a esposa dele, ele sentia falta de algo, ele sentia falta de uma segunda mulher dentro da casa dele, e a esposa dele jamais, eh, aceitaria essa situação. Então ela dizia que não, que não, que jamais. Ele também falou lá durante a constelação, ele falou: "Também não queria", mas era mais forte do que era um sentimento de vazio, porque ele foi criado com 2 mães numa casa, né, então aí na vida dele, ele achava também que na casa dele teria que ter 2 mulheres, né. E aí esqueci de falar que lá na constelação eles colocaram a esposa dele, Aham. e a esposa dele, ela não olhava para aquela situação, né, ela olhava Ah, fora. Então ali para ele estava muito claro que ela não realmente ela não ia aceitar não uma iria aceitar, né. não, ela respeitava, né, a situação ali, como viveram os pais deles, E mas ela não a questão toda da constelação é isso, ele trazendo à luz isso, ele consegue, né, eu imagino, você vai terminar de contar aí, mas imagina assim, que ele consegue, não sei se foi o caso, mas ele conseguiria perceber que ele não precisa manter esse padrão de lealdade, né, de ter um trio para ele ser feliz, se desvinculando, disso, ele poderia fazer diferente, e começar um relacionamento e ser feliz com a esposa. Eu imagino que então, a constelação foi nesse sentido mesmo, de que ele tinha uma lealdade ali pela família, né, tá, porque o que aconteceu, muitas pessoas da família julgaram esse relacionamento, sim, com muitas certeza, é. pessoas, né, cortaram relação, se Seja afastaram, o amor que foram tinha, né. excluídos da família, Aham. né. Então ele, de alguma maneira, ele estava ali querendo representar todas essas Os pessoas excluídos. excluídas, por quê? Poxa, é minha mãe, é meu pai, é minha prima, né, fui Aham. cuidado por essas pessoas fui amado por essas pessoas. Então ele tinha ali uma lealdade com esses pais. Então a constelação realmente se desenrolou desse jeito,
Eu não soube mais, nunca mais vi, não sei como que ficou a vida dele depois, mas isso foi bem, assim, impactante pra mim, porque é difícil, né, a gente ouvir nos dias de hoje que a pessoa vive um trisal, pelo menos assim, eu não tenho muito contato Não. com isso. E de saber, sabe o que foi mais chocante pra mim aqui, Uhum. naquela constelação? Foi o amor. Eu senti o amor dessa mulher Uhum. por este homem, e eu senti o amor dos 3. Tinha amor ali. Uhum. Então, quando a gente fala assim, metade da família lá quis ir embora, né, não aceitou. Mas a outra metade ficou, mas assim, o que vale a pena na vida, né? É. Porque tinha amor ali. E você vê esse menino, né? Que era já um homem casado e tal, mas um menino ao olho dos pais, né? Uhum. Ele olhava com amor para isso, ao ponto que ele não tolerava a exclusão que a família fez, né? Exatamente. Ele Então, jamais como ele poderia ser feliz, diferentemente dos pais, sabe? É isso. E aí ele pôde ver que ele poderia ser feliz e ele poderia, né? E a O que constelação. aconteceu depois, eu acho que assim, é óbvio, a gente sempre quer saber, né? Porque a gente adora ver os benefícios, adora ver os resultados. Mas assim, pra mim tá claro, né? O que aconteceu depois, com certeza, foi uma vida mais autêntica, mais feliz, né? Sim, eu acho que ele Sem esse nó. Sim, eu acho que ele conseguiu colocar uma divisão ali, né? Sim, Entre exato. o que foi da minha família, meu pai, minha E o que mãe, é a minha vida. né? E o que é a minha vida. Então ele conseguiu, acho, né, que ele deve ter conseguido separar isso e ele não precisou trazer aquele sentimento e repetir o padrão da família, né? Ele não precisou repetir padrão. É isso que as pessoas às vezes desconhecem, né, nas constelações. Muita gente lê de qualquer forma os livros ou lê com olhos, né, de julgamentos, quando na verdade tudo na constelação é a favor do amor, É a é a favor do favor da inclusão, é a favor do sentimento de reconciliação. E é óbvio que a gente tem casos dificílimos, né? Mas a reconciliação não tá para o agressor, a reconciliação tá para sua própria vida, né? É isso que é importante, assim, você reconhecer o fato e aceitar a vida do jeito que ela te permite ser livre para ser leve, para ser feliz. E é esse o caminho, assim. Então, conforme a gente vai conhecendo aqui, a gente vai trazer cada vez mais pessoas para contar a constelação na prática, né, Mi? Vocês vão ver, desmistificar muito dos mitos e das mentiras que saem por aí sobre esse assunto, até porque às vezes podem ter pessoas que não trabalham da forma correta ou com a profundidade correta, que não tenham, né, estudado da forma correta, né? Infelizmente, por não ser uma profissão regulamentada, isso acaba acontecendo. Mas aqui a gente quer trazer a realidade dos melhores profissionais e daquilo que funciona, para mostrar um caminho importante, né, de solução. Exatamente. É sempre um caminho de amor ali na constelação. Quando estavam os 3, também eu consegui ver que nenhum olhava para fora da relação, né? Às vezes você fala, foi obrigado a viver aquela situação a 3, não. Os 3 se olhavam, né? Tinha amor ali entre os 3 mesmo. Sempre tem amor, é o que você falou. A constelação é sempre a favor do amor, sempre a favor do movimento do amor. Uhum. Até porque a exclusão, ela traz situações como essa, né? De uma pessoa casada que está infeliz ali com a família e não pode viver bem, né? O que ele poderia viver na vida dele. Sim. Muito bacana. E algumas pessoas falam, né, Ana, assim, eu tenho medo de fazer constelação porque eu tenho medo de ver alguma coisa que eu não quero. Mas, gente, como que você tem medo de olhar para a solução da tua vida? Para a solução daquilo que te causa dor? Eu não entendo isso. É muito bom a gente conseguir olhar para aquilo que causa dor e resolver. Porque quando a gente olha, já a coisa por si só já resolve, né? Uhum. Mas quando a gente olha para isso, a gente também vai tendo cada vez mais um olhar novo. Sim. Então, é muito bom, gente. Façam constelação. É isso aí. Façam constelação e acompanha a gente aqui no canal. Segue no Instagram, @Santalma, vem com a gente, que aqui é sucesso, né? A gente vai mostrar para vocês um caminho muito, muito bom para uma vida melhor. Vem com a gente e fiquem atentos ao próximo episódio.